Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 1 e nós vamos desde já começar a ver a partir do verso 9 em diante para entendermos bem o que é que o apóstolo Paulo está a dizer e depois faremos alguns comentários a seguir, aos versos que estarão a seguir ao verso 12. Diz assim então o verso 9 deste capítulo 1 e iremos ler até o 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para a sua inteiro agrado, fortificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte de que vos cabe da herança dos santos na luz. Nestes versículos aqui, então, temos o apóstolo Paulo a orar em favor dos colossenses. É preciso que cada um de nós, como cristãos, tenhamos esta mesma atitude de oração. Orar pela Igreja de Jesus Cristo, orar por aqueles que são os santos, aqueles que estão ativamente envolvidos no trabalho de levar o Evangelho de Jesus aos outros. Orarmos pela nossa liderança, pelos aqueles que Deus instituiu como líderes nas nossas comunidades cristãs. Submetermos-nos a eles como a palavra de Deus nos ensina. Então a oração é vital para a nossa vida espiritual. Eu creio, como nós acabamos de ver aqui neste texto que lemos, que é importantíssimo nós começarmos a orar e a dar graças a Deus por aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Eu creio que quando começarmos a fazer isso, provavelmente os nossos relacionamentos vão mudar muito. As nossas comunidades provavelmente vão passar a ser comunidades onde sentimos prazer de estar e de ir. Comunidades onde nos sentimos bem, onde nos sentimos em família, onde nos sentimos acolhidos. Precisamos começar a dar graças a Deus por aquelas pessoas que estão nas nossas comunidades, aqueles irmãozinhos, aquelas irmãs, que às vezes até nós não empatizamos muito, mas precisamos de dar graças a Deus por eles, avaliar as suas características positivas, não sermos só pessoas que criticam. Aliás, eu gostaria de recomendar que se tem alguma crítica a fazer, faça diretamente à pessoa, não comente com mais ninguém. A Bíblia chama esses comentários, essas críticas que nós fazemos nas costas das pessoas, de murmuração. E chama isso pecado. Precisamos de terminar com esse pecado na nossa vida. Então, aprendamos a dar graças a Deus em vez de criticar. Aprendamos a elogiar em vez de dizer mal. Realmente, o elogio é algo que muda a mentalidade e potencia as nossas qualidades. Então, aprendamos a viver dessa maneira, seja na vida familiar, seja na vida social, na vida de igreja, na vida do trabalho, aprendamos a elogiar. Se você certamente elogiar os vossos empregados, vão ser melhores empregados ainda. Se elogiar o seu cônjuge, provavelmente ele ainda se vai estimular a ser um cônjuge melhor, um marido e uma esposa melhor, mais adequados, mais empenhados. Vale a pena investir no elogio, vale a pena investir no dar graças. Quando nós fazemos isso, efetivamente, as coisas se transformam, mudam. Eu já tenho dado aqui o exemplo dos meus filhos. Quando eles começaram a pintar e a desenhar, eles não tinham de facto muito talento. Mas pelo facto de eu os elogiar constantemente, os desenhos que eles faziam, e para mim de facto eram desenhos bonitos, mas ao mesmo tempo eram desenhos que eles precisavam de trabalhar, e em vez de dizer mal do desenho, dizer que estava mal feito, que os riscos não eram assim, eu elogiava o desenho e depois fazia uma ou duas sugestões para eles melhorarem. E de facto eles foram melhorando, hoje desenham de uma forma fantástica, cada vez estão melhores ainda, eles desenham cada vez melhor ainda, e isso tem a ver com a forma e como eu os fui encorajando a continuar a participar numa coisa que eles tinham talento, de facto, mas que ainda não eram perfeitos, mas que se estão a aperfeiçoar. Você precisa aprender
a elogiar. E essa é uma ferramenta fundamental para a saúde das nossas relações. O verso 13, então, chegamos aqui ao nosso texto de hoje, do capítulo 1, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo aqui fala-nos de uma libertação. Nós fomos libertados do império das trevas, do império do pecado, do império cujo o dono era Satanás. E fomos transportados desse império das trevas, do império de Satanás, para o reino do seu Filho, do seu amor. Ou seja, fomos retirados das trevas, como diz o apóstolo Pedro, para a sua maravilhosa luz. E isto é algo que já aconteceu. Por isso nós, cristãos, não devemos viver nas trevas. Não devemos viver com atitudes que são de filhos das trevas ou filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo numa outra carta que ele escreve. Ou que marque esta ideia do império das trevas. Não. Nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, devemos andar do modo digno da vocação a que fomos chamados. Isto é um versículo que o apóstolo Paulo escreve também no livro de Efésios. Ele nos desafia a essa vida que é um exemplo, que é vida que reflete a pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele aqui fala deste império das trevas ao qual nós fomos libertados. É a grande obra de Jesus Cristo que provoca isso em nós. Foi através de Cristo e não nós, pelos nossos méritos ou capacidades, que nós podemos viver dessa forma. É por causa de Cristo. Cristo, nos libertou do império das trevas. Então é a ação de Deus em nós. Não tem a ver com os nossos méritos. Infelizmente, alguns grupos religiosos pensam que se praticarem muito boas obras vão conquistar o céu, vão conseguir comprar um pedacinho do céu. Houve uma ideia, não muito distante agora da nossa época, que uma mentalidade que era: se nós dessemos algum dinheiro à igreja, então podíamos comprar um pedacinho do céu. Chamava-se isso as indulgências. Foi contra isso que se levantaram alguns líderes religiosos dizendo: não é assim que a Bíblia ensina, não podemos enganar a população dessa forma. Não há possibilidade de nós comprarmos um pedacinho do céu. Nós fomos libertados do império das trevas por Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo nos diz, quando é escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 12, Jesus a dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é Jesus quem tem essa ação. É Jesus que pratica isso em nós. É Jesus que transforma a nossa vida. E Ele faz isso para quê? Ele nos libertou do império das trevas para nos transportar para o reino do seu Filho, do seu amor. Então vemos aqui o Filho de Deus como objeto do amor do Pai. Não é só, de facto, uma relação etérea, e temos que lembrar aqui o contexto. O apóstolo Paulo estava de alguma forma a tentar também combater o pensamento gnóstico de que a vida espiritual era assim uma coisa etérea. Jesus Cristo seria um aion, uma criatura, e não, portanto, não o próprio Deus. E o apóstolo Paulo vai então combater esta ideia e mostrar aqui que a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo é uma relação de amor. Uma relação de amor porque Deus é amor, como diz o apóstolo João na sua primeira carta. Então é um desafio vivermos esse cristianismo alicerçado no amor da Trindade, alicerçado no exemplo da Trindade para cada um de nós. Por isso ele então desafia-nos, e vejamos o que diz o verso 14. Então esta redenção, este Filho de Deus que é objeto do amor do Pai, o Filho do seu amor, é nele no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo Jesus, é através da pessoa de Cristo que nós temos a redenção e a remissão. Temos aqui duas palavras que eu creio que nós precisamos de explicar. Aqui a ideia de redenção e remissão implica um outro pensamento, que é porque estamos debaixo do domínio de alguém. E neste caso, de acordo com o contexto deste texto que nós estamos a ler, o domínio seria o domínio do poder de Satanás. Então estaríamos sobre o império das trevas, o império de Satanás, e por isso precisamos ser retirados. A remissão, a redenção tem esta ideia de remover, retirar de... mais ou menos utilizando
a imagem da escravatura que era comum naquela época. Havia um escravo, por exemplo, e um senhor. E aquele escravo tinha um certo preço, pagava-se um certo preço. Podia chegar alguém àquele mercado de escravos e dizer: ok, eu compro este escravo por X preço para o libertar. Então essa pessoa estava a redimir, a retirar o peso da escravatura daquela pessoa e dar-lhe então a oportunidade de ele ser livre. Então ele era redimido por essa pessoa. Havia alguns escravos que optavam depois, porque aquele senhor era tão bondoso para com eles, que optavam por continuá-lo a servir, mesmo livremente. E no fundo é isso que Cristo Jesus faz. Ou seja, é como se nós estivéssemos debaixo da escravidão de Satanás, e estávamos efetivamente debaixo da escravidão do nosso pecado, como quando aqueles fariseus hipócritas chegaram perto de Jesus e Jesus lhe disse: vocês são escravos do pecado. Eles disseram: não, nós somos livres, somos filhos de Abraão. Não. E Jesus disse: nem pensar. Quando vocês vivem a praticar pecado, são escravos do pecado. E infelizmente nós sabemos como é. Tantas pessoas que vivem debaixo da escravatura do alcoolismo, escravatura das drogas, escravatura da mentira, escravatura do medo. Tantas pessoas que vivem escravas dos seus próprios receios, dos seus próprios pecados. E Jesus Cristo veio para nos libertar. E agora compete-nos a nós, livremente, dizer sim, porque somos livres em Cristo Jesus, como Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ao conhecer a pessoa de Jesus Cristo, que é a verdade, que nós podemos ser verdadeiramente livres. É quando conhecemos Cristo que também de alguma forma nos conhecemos a nós próprios, passamos a reconhecer as nossas fraquezas e as nossas limitações e deixamos de ter receio de ser quem somos, porque confessamos o nosso pecado. Podemos dizer livremente: eu sei que sou isto, ou sei que sou aquilo, e você pode reconhecer os seus erros, se é orgulhoso, se é mentiroso, e isso ajuda-o a ultrapassar essas suas fraquezas. Agora, não basta reconhecer, é necessário, como diz o livro de Provérbios, quem confessa e deixa, portanto alcança a misericórdia. É necessário reconhecer, mas é necessário arrepender e é necessário abandonar o pecado. E por isso mesmo precisamos tão desesperadamente da ação de Deus em nós, porque nós por nós próprios não temos essa capacidade. Por isso Jesus diz mais uma vez no Evangelho de João, no capítulo 8, o verso 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Deus quem liberta. Ele é de facto aquele que age em nós, Ele liberta-nos. E o texto prossegue a dizer: e Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós estamos aqui de volta ao livro de Colossenses. Ele é de facto esta imagem do Deus invisível. Isto aqui carece de algum esclarecimento também, mais uma vez. Por isso que eu disse que este livro de Colossenses é tão rico. Nós tropeçamos em pérolas preciosas em cada palavra que nós olhamos nestes versos. Então nós não vamos ter tempo de aprofundar todas as palavrinhas que aqui estão, porque realmente elas são extremamente ricas, mas ao mesmo tempo vamos tentar explicar o máximo possível deste texto. Então este texto diz: Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então temos aqui coisas extremamente importantes. A primeira é que nos mostra que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O que é que isto quer dizer? Primeiro é que Deus é Espírito. Deus é invisível, ou seja, nós não podemos ver Deus. O apóstolo Paulo deixa isto muito claro aqui neste texto. Moisés, no Velho Testamento, teve esta compreensão perfeita, quando ele diz que queria ver Deus. E Deus diz: não é possível um homem ver-me face a face e ficar vivo. Porque Deus é Espírito. Jesus confirma isso quando está a falar com aquela mulher samaritana em João capítulo 4. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é invisível, não pode ser visto. E não podemos ver Deus por meio dos nossos olhos materiais, físicos. Porém, Jesus é a imagem de Deus. É a imagem desse Deus invisível. Jesus não é só... não significa que Jesus é a imagem física de Deus, ou seja, Deus é de acordo com Jesus Cristo. Não é isto que o apóstolo Paulo está a dizer, não. Jesus é a materialização do caráter de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Não tem a ver tanto se Deus tem olhos castanhos e cabelo castanho. Hollywood tem trabalhado muito este aspecto. Não é isto que Jesus está a representar.
E é preciso nós termos cuidado, e infelizmente várias pessoas depois criam a imagem de Jesus Cristo pensando que dessa forma estão a adorar a Deus. Quando Deus disse não se faça imagens de escultura. Deus disse não se faça imagens nem de homens, nem de coisas humanas, nem de animais, nem animais do céu, nem debaixo da terra, nem no mar. Não se faça imagens de escultura. Porquê? Porque Deus é Espírito. Jesus é essa imagem do Deus invisível. Ele representa, tornou carne aquilo que era espiritual. Mas isso não quer dizer que Deus é fisicamente parecido com Jesus Cristo nesse sentido. É óbvio que Jesus Cristo, e isto é muito complexo, por isso é que eu disse que esta passagem é extremamente rica, é muito complexo porque estamos a falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus integrava nele, ao tornar-se homem, integrou nele o Deus perfeito e o homem perfeito. Isto é, de facto, algo complexo demais para a minha cabeça, pelo menos para a minha. Não sei se para si é muito complexo. Para mim é. Eu sei que sou limitado. Eu sei que não compreendo todas as coisas. Como é que é possível o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, tornar-se carne e habitar entre nós? E vermos a glória do unigênito de Deus, vermos a glória do Deus Altíssimo entre nós, desta forma. Então vemos que realmente, quando falamos que Jesus Cristo é a imagem de Deus, é aquilo que Deus é na sua essência. Assim como Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus por um lado, nós homens fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não no aspecto físico, era no sentido espiritual. O ser humano é um ser espiritual e é por isso que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Adão foi o primeiro Adão. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo define também isso, é o segundo Adão. E ele é a imagem do Deus invisível. Ele tornou possível nós reconhecermos o caráter de Deus de uma forma palpável, de uma forma real, de uma forma visível. E é isso que Cristo traz para nós. Ele é também o primogênito de toda a criação. Aqui precisamos de entender esta palavra grega que nós traduzimos para o português como primogênito. Alguns grupos religiosos têm-se pegado a esta palavra na sua má compreensão para dizer que Jesus Cristo não é Deus. Então está aqui que ele é o primogênito, logo significa que ele foi criado. Não, não é nesse sentido. A palavra primogênito tem mais que um significado, pode ter esse significado que nós utilizamos de uma forma mais comum, que é o filho mais velho. Tenho o meu primogênito, que é o Natanael, é o filho mais velho que eu tenho, mas não é nesse sentido que aqui a palavra primogênito aparece. Não é que Cristo foi criado, não é nesse sentido, mas é aquele que é o primeiro, o absoluto. A palavra primogênito tem esta ideia também, de primeiro, aquele que é o mais importante. Então, quando a palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele de facto é o supremo de toda a criação, é aquele que é o mais importante de todos, é o absoluto, é aquele que dele derivou de facto todas as coisas. O verbo, podíamos dizer, que surge aqui desta ideia do primogênito é dar à luz, dar algo, produzir algo, e Jesus Cristo literalmente produziu algo, é ele que é o criador de todas as coisas. Se nós olhássemos para o livro do Gênesis, não vamos ver Jesus Cristo lá. E a palavra de Deus mostra claramente no livro do Gênesis que foi Deus quem criou todas as coisas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E depois nós entendemos pelo Evangelho de João que foi Jesus Cristo quem fez isso. E entendemos aqui também, pelo livro de Colossenses, que foi Jesus Cristo quem fez isso. Veja o verso 16, ele diz assim, pois nele, estamos a falar de Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vemos aqui que Jesus Cristo é o Deus Criador. Isto fica muito claro aqui neste texto bíblico que o apóstolo Paulo escreve de uma forma soberba para cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo não quer deixar dúvidas nenhumas na cabeça dos colossenses quem é a pessoa de Jesus Cristo. Estamos lembrados que havia aquele grupo dos gnósticos, que nós já temos vindo a falar aqui, que era aquele grupo que tentava diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Há grupos hoje que continuam com esta ideia de diminuir a pessoa de Jesus Cristo.
Eu quero dizer que esta é uma característica das seitas, daqueles que querem denegrir a imagem de Cristo. Se há um grupo religioso onde você está, que diz que Jesus Cristo não é Deus, mas é uma criatura de Deus, talvez até o primeiro a ser criado, mas que não é Deus, eu quero sugerir a esse grupo não segue a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara que Jesus Cristo é realmente Deus. E vemos aqui que Ele é o Deus Criador. É por Ele que todas as coisas foram criadas, é para Ele que foram criadas, ou seja, toda a criação deve dar glória a Jesus Cristo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E se nós entendermos o livro do Gênesis, vemos que realmente a Trindade estava ali envolvida na criação. E Deus criou todas as coisas. Então Jesus Cristo é de facto este Deus Criador. Os gnósticos diziam que Jesus Cristo era um espírito importante, mas não era o Pai Criador de todas as coisas, não era o Deus Criador de todas as coisas. Hoje em dia há filosofias deste género, dizendo Jesus é importante, sim, mas ele é tão importante como Maomé, é tão importante como Buda, é tão importante como qualquer outro ser, e de facto foi um homem bom. A Bíblia mostra claramente que Jesus não foi um homem bom. Jesus Cristo é Deus. É óbvio que foi um homem bom, mas não se limitou a ser um homem bom. Ele é o próprio Deus. Se ele simplesmente foi um homem bom e não é Deus como ele diz ser, ele seria um grande impostor. A Bíblia mostra que Jesus Cristo é Deus, é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus que nos retirou das trevas para nos dar a vida e a vida eterna. E Ele criou as coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. Até os anjos, os seres espirituais foram criados por Cristo Jesus. E isto põe por terra a ideia dos gnósticos que Jesus Cristo seria uma criatura e seria uma criatura espiritual criada igualmente com as outras. Não. Ele mostra claramente que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. O verso 17 ainda diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui mostra claramente que a natureza não foi abandonada por Deus. É Deus quem cuida ainda hoje de todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Realmente que cada um de nós possa dar honra e glória ao nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único nome dado nos céus e na terra pelo qual o homem deve ser salvo. Então que cada um de nós tenha o cuidado de não colocar outros nomes ao lado ou em paralelo com Jesus Cristo. Seja a pessoa que você mais estima, seja um apóstolo ateu ou até a mãe de Jesus Cristo, não pode estar ao lado de Jesus, porque Jesus Cristo é o Deus, Filho, Criador de todas as coisas, para o qual todas as coisas devem adorar, para o qual todas as coisas devem mostrar a sua glória. Que Jesus Cristo nos ajude a viver e a ter as nossas ideias bem arrumadas na nossa mente acerca de quem Deus é e como Ele intervém na nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.